tarde, família Canção Nova. É uma alegria ter você aqui conosco. É verdade, é uma alegria chegar até você com os produtos da Canção Nova. Neste mês de setembro, gente, é muito especial esse mês para todos nós da Igreja Católica, porque nós celebramos o mês da palavra, a palavra de Deus, não é mesmo? É a palavra de Deus que transforma a nossa vida, a palavra de Deus que orienta os nossos passos, o nosso caminho, as nossas decisões, né? Quantas coisas, né, são orientadas ou deveriam ser orientadas pela palavra de Deus. Né? Se você é um homem ou uma mulher da palavra, com certeza você sempre procura e luta, né? Porque nem sempre a gente consegue acertar, mas a gente vai lutando para sempre fazer a vontade de Deus. O melhor meio de fazer a vontade de Deus é estar atento à palavra de Deus. O direcionamento. Como está o seu relacionamento com Jesus Palavra? Onde é que está a sua Bíblia, hein? A do Márcio já está aqui nas mãos dele, né, Márcio? Está aqui, é porque a gente gosta sempre de começar com a palavra de Deus, né? E olha só que interessante, Provérbios 30, versículo 5. Provérbios 30, versículo 5, para você que também abre a palavra de Deus conosco, né? A gente sabe que tem muita gente, né, que acompanha o Vitrine e que sempre fala, olha, eu fico esperando pelo momento da palavra. Então, esse é o momento. Provérbios 30, versículo 5, diz assim: toda a palavra de Deus é comprovada. Ele é um escudo para os que nele se abrigam. Veja, a palavra de Deus, ela é este escudo, né? Este abrigo seguro, este porto seguro, de onde nós devemos partir e onde nós precisamos chegar. É um desafio, mas ela precisa acompanhar a nossa vida. Esse é o convite de hoje para nós. Em quem você deposita a sua confiança, né? Onde está a sua segurança? Estão nas pessoas? Está em você mesmo, né? Você é tão seguro de si mesmo, você se basta. Onde está a sua segurança? A nossa segurança precisa sempre estar em Deus. E a palavra de Deus nos dá essa segurança, esse consolo de que Deus, por ser amor, né? Deus é amor, Ele está conosco, está com você, está comigo. E com certeza, no programa de hoje nós vamos aprofundar ainda mais este mistério que é essa mini biblioteca, né? A palavra de Deus. Mas eu quero mandar um abraço bem especial para a Mércia, né? A Mércia, a Renata, o Thiago, todos que estão aí em Ribeirão Preto, com certeza assistindo. Deus abençoe e que a palavra de Deus também possa guiar vocês nesse tempo novo na vida de cada um. Verdade. A palavra de Deus precisa guiar a nossa vida, os nossos passos. Se você tem dúvidas com relação à palavra de Deus, hoje nós temos alguém muito especial que a Fernanda daqui a pouquinho vai apresentar para você aqui no nosso programa. Mas você pode já enviar as suas dúvidas, porque é uma pessoa que é um grande estudioso da palavra de Deus, já tem um livro editado pela editora Canção Nova, a gente vai falar disso aqui também no programa. Você vai mandando suas dúvidas para nós aqui no Vitrine CN, que é o nosso perfil no Twitter, tá certo? Quero já mandar um abraço para a Milena, que está aqui conosco, o Wilton Santos, a Fernanda Rodrigues, né, a xará da Fernanda, que está sempre aqui com a gente no programa acompanhando, a Solange Batista do Rio Grande do Norte. Olá, boa tarde a todos, que Deus abençoe a nossa missão. É isso mesmo, somos uma família unida, né, a grande família Canção Nova. Ela mandou um abraço aqui também, a Anne, também de Santiago, no Rio Grande do Sul. Tenha um dia abençoado, tamo junto. É isso aí, Anne, obrigado. Nosso convidado, ele é especialista em Bíblia e cientista da religião, funcionário da Fundação João Paulo II e professor da Faculdade Canção Nova, inclusive meu professor Denis Duarte. Bem-vindo, Denis. Fernanda, Márcio, é sempre uma alegria estar com vocês. Eu ia brincar assim, né, gente? Que a gente está em casa, graças a Deus, no Vitrine, fala vale ponto. Apresentar ao vivo. Denis, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Vitrine. É uma maravilha, é sempre divertido. A gente já estava se divertindo antes de começar o programa, né? É muito gostoso esse ambiente e tem que ser assim para falar de Sagrada Escritura, né? Como nos diz a Dei Verbo, um importante documento da Igreja sobre Bíblia. A gente precisa se debruçar gostosamente sobre a Bíblia. Tem que ser gostoso. Nossa, e Denis, por que você escolheu essa especialização, né, na Bíblia? O que te levou a fazer essa escolha na sua vida? Primeiro, um processo natural, Fernanda. Eu venho da letras, eu sou formado em letras, especializado na área de literatura. Então, desde a graduação, eu fui estudando literatura antiga, especialmente literatura bíblica, e aí enveredei por esses caminhos acadêmicos, numa especialização, no mestrado, agora em vistas de um doutorado, e naturalmente, pelo o meu trato com a Bíblia na igreja, né? Eu, desde pequeno, participo na igreja, na renovação carismática,
E aí uma questão também, né? Eu via algumas leituras um pouco equivocadas e aquilo me chamava a atenção. Umas leituras um pouco fundamentalistas, alguma manipulação do texto, e eu queria colaborar de alguma forma também. Então, um dos motivos também, além do processo natural acadêmico, era o de querer colaborar, dar minha parcela de colaboração na igreja, estudando Bíblia para poder transmitir um pouco do que eu aprendi às outras pessoas. E como hoje você, depois de especializar, você contribui, né, para a igreja, não só também, claro, a nível católico, a nível Canção Nova, mas também na igreja como um todo, com a sua especialização? Bom, o trabalho principal talvez seja o que eu faço aqui na Canção Nova. Eu trabalho no departamento de tecnologia. Lá nós temos um site de Bíblia que se chama portrasdaspalavras.com. Importante para que as pessoas saibam e possam acessar, porque é um site gratuito. A gente tem material sobre Bíblia, tiramos dúvidas sobre Bíblia. Eu faço um estudo bíblico de livros lá completos nesse site, é o portrasdaspalavras.com. Além disso, Fernanda, tenho trabalho com a editora, né, o livro Dinheiro à Luz da Fé, que é fruto dos meus estudos bíblicos. Esse livro é fruto do meu mestrado em Bíblia. E além disso, nos finais de semana, quase todos os finais de semana, eu estou em viagem dando oficinas ou aprofundamentos de Bíblia. Final de semana passado estive em Taubaté, próximo final de semana estarei em Bauru. Atenção pessoal de Bauru, no estado de São Paulo. Aprofundamento de Bíblia é só procurar o povo lá da Canção Nova, os amigos da Canção Nova na cidade de Bauru. E assim, vou tentando dar essa pequena parcela de colaboração aí. Denis, ao seu ponto de vista, por que é importante a pessoa ela se aprofundar e conhecer a palavra de Deus? E quais são as dicas que você dá para que ela consiga dar esses passos? Bom, é importante que nós, católicos, nós cristãos, nos dediquemos à Sagrada Escritura, porque aí está também a pessoa de Cristo, né? A Dei Verbum vai dizer da excelência, por exemplo, do Novo Testamento, dos Evangelhos do Novo Testamento, porque lá está a pessoa de Cristo. Nós precisamos nos encontrar com a pessoa de Cristo. E uma das formas de nos encontrarmos com Jesus é pelas Sagradas Escrituras. E a dica que eu dou é seguir as 3 etapas, que eu chamo de 3 etapas para o entendimento bíblico, nós católicos. A primeira etapa, isso vem da Lexio Divina, que é o método que a igreja incentiva a fazermos de estudo bíblico na igreja. A primeira etapa é uma leitura um pouco mais aprimorada, mais cuidadosa, para que eu entenda de fato o que o texto está dizendo, o contexto em que aquele texto foi escrito, para que eu não faça uma leitura superficial e equivocada. Depois de entendido esse texto lá na sua origem, porque esse texto foi escrito há 2, 3 mil anos atrás, aí eu vou fazer a segunda etapa, que é a meditação. Eu vou trazer este texto para hoje, para agora o que esse texto diz para mim, para a minha vida. Só que nesse caminho entre o que o texto disse há 2, 3 mil anos atrás e o que o texto diz hoje para mim, eu tenho algo para me apoiar aí, que é a doutrina católica, a tradição e o magistério da igreja. Nós temos isso no catecismo da igreja católica. Então, por isso que eu sempre digo, aprendi isso com o professor Felipe Aquino, vai fazer estudo bíblico ou vai evangelizar? Bíblia numa mão, catecismo da igreja católica na outra mão. Porque o catecismo vai nos ajudar justamente a fazer essa atualização, trazer esse conhecimento do texto de 2, 3 mil anos atrás e aplicar nos dias de hoje. No catecismo, Fernanda, são quase 3 mil citações da Bíblia no catecismo. Justamente para isso, para que a gente consiga pegar essa riqueza que é a Sagrada Escritura, mas consiga também aplicá-lo no dia de hoje com segurança, com tranquilidade. Interessante você falar isso, porque eu não sabia essa da Bíblia na mão e o catecismo na outra. Como a minha evangelização é mais direcionada ao público jovem, né, na Missão Revolução Jesus, esse final de semana eu me aventurei e levei o meu YouCat. O que é esse YouCat, né? É um catecismo da Igreja Católica que o Papa Bento deu na Jornada Mundial de Juventude, direcionado ao jovem, numa linguagem jovem. E eu fiz questão de levar e mostrar, apresentar aos jovens e dali também fazer a pregação para que eles entendessem que era importante nós nos aprofundarmos. E a repercussão foi assim, nossa, deixa eu ver, deixa eu pegar sério e questionando. Então é interessante você falar, porque é importante também para você que é evangelizador, né, ter em mente não só a palavra, mas o que o catecismo diz, né, o que a igreja fala. Então vai bem nessa linha. A nossa fé é baseada num tripé: tradição apostólica, magistério da igreja e a Sagrada Escritura. Nós não podemos fazer uma leitura da Sagrada Escritura isolada. E aí, aqui a gente está com a... Posso pegar? Claro. Vou pegar aqui a Bíblia da CNBB, a tradução. Isso, é uma parceria da CNBB com a editora Canção Nova. A proposta da Bíblia Sagrada, a tradução da CNBB, ela traz logo no seu início, por isso que eu sempre incentivo o uso dessa tradução, um importantíssimo documento para quem quer entender o que a igreja direciona sobre o estudo bíblico. É a Dei Verbum, a Constituição Dogmática Dei Verbum. Eu fiz questão de contar. Aqui na tradução da CNBB são apenas 8 pagininhas e meia. Pequenininho documento, simples e objetivo. Este documento nos explica
o que é o Novo Testamento, o que é o Antigo Testamento, como a igreja usa a Sagrada Escritura, como é que ela foi composta, quem é a autoria sagrada, onde entra aí a inspiração divina, o que é tradição, o que é magistério, qual a ligação dessas duas realidades com a Sagrada Escritura. E é um documento rapidinho, 8 pagininhas e meia, você lê e entende e tem essa segurança. Peraí, então agora eu vou fazer meu estudo bíblico nessa segurança da igreja, tranquilo, podendo usufruir de fato de toda a riqueza que a Sagrada Escritura me oferece. É muita riqueza, né, Márcio Todeskine? É verdade. E sobre o que você está falando de ensino bíblico, já tinha pergunta aqui, né? Portanto, já está respondida a pergunta, né? A questão do estudo bíblico, né? A importância do estudo bíblico. Mas tem uma outra pergunta também, que eu acredito que você já falou alguma coisa sobre isso, mas é bom a gente tirar as dúvidas de quem está participando, né? Deixa eu procurar aqui, cadê o nosso amigo que perguntou sobre o purgatório? A pergunta é o seguinte: gostaria de saber, é o Emerson Lemes, sobre o purgatório. De onde é este conteúdo e dogma? De onde este conteúdo e dogma foi gerado? Sim, aí eu Está volto... na palavra de Deus? Aí eu acrescento a pergunta. Isso, ótimo. Aí eu volto, Márcio, e a você que nos pergunta. É o Emerson. O Emerson, nessa questão que eu acabei de dizer, que nossa fé é baseada nesse tripé: Sagrada Escritura, tradição e magistério apostólico. Então, nós precisamos entender que nós não tiramos as verdades da nossa fé somente da Bíblia, mas inclusive a interpretação disso com o apoio da tradição e do magistério. Por isso que nós precisamos fazer essa leitura em conjunto. Encontrar as passagens, existem as passagens bíblicas que nos iluminam, quanto, por exemplo, a questão do purgatório ou tantas outras questões da fé católica. Mas nós temos também uma série de documentos da igreja, documentos santos que nos escreveram sobre determinados assuntos, documentos do Papa. Então, por isso que eu sempre digo, quer entender de fato um assunto iluminado pela Sagrada Escritura? Bíblia numa mão e catecismo na outra. Lá você vai pegar, por exemplo, por temas, você vai pegar o tema do purgatório no catecismo, por exemplo. E lá você vai encontrar as passagens bíblicas e citações de grandes santos que nos iluminam e nos fazem entender de fato aquelas passagens bíblicas para absorvermos o conteúdo sobre o purgatório. O próprio professor Felipe Aquino, ele tem um livro fantástico sobre o purgatório, e lá ele esmiuça isso para nós, a partir de várias passagens bíblicas, de documentos de papas, de citações de santos, para mostrar justamente isso para nós, que a nossa fé é baseada nesse tripé: Sagrada Escritura, tradição e magistério. Se eu ficar só na Sagrada Escritura, eu corro o risco de fazer uma interpretação equivocada dessas passagens, por exemplo, a respeito do purgatório. Uma outra pergunta que está aqui da Joyce é: como faço para iniciar um estudo bíblico? Não sei por onde começar. Ô, Joyce, coisa boa. Vamos começar, viu, minha querida? Ótimo. É uma pergunta muito comum que eu recebo pela internet, lá no portrasdaspalavras.com. A dica que eu vou dar para você começar são duas. A primeira é você encontrar um roteiro para você. O que é um roteiro? Nós temos um roteiro aqui na Canção Nova, que todos nós usamos aqui, que é a Bíblia no meu dia a dia. Um roteiro é o quê? Ele vai te mostrar, te dar um caminho, e onde você vai começar e para onde você vai. É como você vai viajar. Se eu for viajar de carro, eu vou ter que escolher, às vezes eu tenho vários caminhos para chegar. Eu vou para Bauru semana que vem, dar um aprofundamento de Bíblia lá. Se eu for de carro, talvez eu tenha mais de uma estrada para chegar lá em Bauru. Eu vou escolher um caminho para eu chegar lá. Eu sei de onde eu estou saindo e sei aonde eu quero chegar. Um roteiro é isso. Ele vai te indicar um caminho, porque a Bíblia é um mundo de 2, 3 mil anos atrás. É um mundo que a gente não tem facilidade mesmo para caminhar. E tem gente que normalmente acha que tem que começar no Gênesis como se lê um livro. Então, só que aqui se esquece, como você disse no início do programa, que é uma biblioteca cheia de livros. Não é um livro só, é uma biblioteca. Então, o ideal é que se tenha um roteiro. Por exemplo, a Bíblia no meu dia a dia. Existem vários outros roteiros. Tem gente que segue a liturgia diária. Ela tem também uma sequência de um caminho. Alguns, Fernanda, inclusive fazem do Gênesis ao Apocalipse. Conheço pessoas que só conseguem assim. O que a Joyce e todos os outros que têm essa mesma curiosidade precisam fazer é escolher para si um roteiro que vá de acordo com a sua necessidade e a sua capacidade de leitura. Mas o roteiro, ele não me permite me perder pelo caminho, como um mapa numa estrada. E ele não me deixa desanimar, porque eu tenho que seguir uma sequência, né? E a segunda dica, Joyce, é que, se possível, faça estudo em grupo. Conheço vários grupos no Brasil
que às vezes pequenos, de 3, 4 pessoas. Eu faço estudo em grupo, faço estudo semanalmente com as irmãs da Toca de Assis, aqui de Cachoeira Paulista, em São Paulo. Me motiva muito, porque você aprende com o que o outro leu sobre a Sagrada Escritura e um motiva o outro porque estamos em grupo, estamos em comunidade. Riqueza. Obrigado, Denis. A segunda dica do programa de hoje, interferindo um pouquinho na conversa do Denis com a Fernanda, mas daqui a pouquinho eles continuam, é o livro Os 10 Mandamentos, do professor Felipe Aquino. O Denis já falou do professor Felipe Aquino. O professor Felipe Aquino é este grande cientista, se é que nós podemos dizer assim, da nossa fé, né? Que estuda profundamente os documentos da igreja, né? O catecismo da Igreja Católica, a Sagrada Escritura, para nos ajudar na nossa caminhada. Então, já editou vários livros, um deles, pela editora Canção Nova, Os 10 Mandamentos. Eu lembro que quando eu vi a capa deste livro, vi este livro, falei assim, o que mais dizer, né, sobre os 10 Mandamentos? Eles já dizem por si só, mas que interessante, né? O professor Felipe cita neste livro, por exemplo, que Jesus, ao dizer para aquele jovem rico, né, observa, guarda os mandamentos, né, e terás a vida eterna. Que ele eternizou os mandamentos. E o próprio Jesus vai dizer depois, eu não vim para abolir a lei, mas para levá-la à perfeição. Ou seja, para dar sentido, né, a toda a lei, tudo aquilo que está na lei, nos profetas, né? E os 10 mandamentos, escrito pelo professor Felipe Aquino, também é atualizado, né? Isso que o Denis estava dizendo, né? A Sagrada Escritura, escrita alguns livros há mais de 2000 anos, né? Outros nessa faixa aí de 2000 anos, né? Mas atualizado na nossa realidade, na nossa verdade. E aí o professor Felipe se apoia no Catecismo da Igreja Católica para dizer por que nós precisamos respeitar pai e mãe, né? Honrar pai e mãe, que é o 4º mandamento. Enfim, todos os mandamentos trazidos para a nossa realidade dos dias de hoje, para dizer que nós precisamos sim guardar os mandamentos para alcançar a vida eterna. É a nossa segunda dica de hoje. Você pode adquirir agora, ligando para nós, 0 Operadora 12 3186 2600. Quero lembrar também que nós estamos vivendo, né, a grande promoção para fechar este ano sem dívidas. Promoção Casa Nova Canção Nova. Acesse o site www.casanovacançãonova.com.br para você entender direitinho o que está acontecendo. Mas eu quero dizer para você que adquirindo o livro Aspirai aos Dons Espirituais do Padre Jonas, você já vai estar com toda a possibilidade de concorrer ao primeiro sorteio, que será dia 17 de outubro. Dentro do livro Aspirai aos Dons Espirituais, você vai receber um cupom e também um folderzinho com todas as explicações de como se cadastrar nessa promoção. Adquira o livro por R$30, preencha o cupom, se cadastre e participe dessa grande promoção. Primeiro sorteio serão muitos prêmios, TV, LCD, notebook, fogão, geladeira, enfim, acessórios aí para sua casa, né? Serão muitas pessoas premiadas também. O segundo, o terceiro e o quarto sorteio, que serão um a cada mês, cada um deles uma casa. Então você já participa agora para poder ajudar a gente a fechar o ano sem dívidas e fica ligadinho porque a promoção continua até o final do ano. Denis Duarte, especialista em Bíblia e cientista da religião, né, aqui conosco, também lançou um livro pela editora Canção Nova, Dinheiro à Luz da Fé. Denis, com que propósito você escreveu essa obra? Bom, aí vou colocar as duas questões principais desse livro. Primeiro foi tratar justamente do tema que eu entendia que era carente de literatura sobre o assunto. Entender a nossa vida financeira a partir dos ensinamentos de Jesus. Entendo que Jesus nos ensinou como vivemos e vivemos bem. Vivemos uma vida e vida em abundância, não é assim? E como é então que eu vou aprender esses ensinamentos de Jesus a respeito da questão financeira? Porque é um drama para muita gente. Eu tenho um senhor que uma vez encontrou comigo e disse assim, dizem aí que dinheiro é coisa do demônio. Eu não acredito muito nisso não, mas quando ele acaba na minha vida vira um inferno. Né? E aí a gente precisa entender essa realidade financeira. Então eu trato vários temas que Jesus nos ensinou a respeito do dinheiro. Impostos, compra, venda, dinheiro, dívida, recompensa, herança. Uma série de temas no primeiro capítulo, sobretudo, desse livro. Já no segundo capítulo eu aprofundo numa das passagens bíblicas. E aí eu dou várias técnicas para quem quer se aprofundar em texto bíblico. A gente está falando no mês da Bíblia, de Sagrada Escritura. O segundo capítulo desse livro, ou seja, 1/3 do livro,
eu uso algumas técnicas, baseadas em técnicas científicas, acadêmicas, para esmiuçar uma passagem bíblica, mas eu ensino como é que se usa essas técnicas também. Então é uma boa dica esse livro, não só para quem quer aprender sobre as questões financeiras que Jesus ensinou, mas também para quem quer aprender algumas técnicas para se aprofundar no estudo bíblico, numa determinada passagem bíblica. Adquira já 0 operadora 12 31 86 2600, loja.cançãonova.com e também os evangelizadores porta a porta. Dinheiro, a luz da fé de Denis Duarte, com certeza vai te ajudar e muito, principalmente você que precisa aí administrar, né, a sua casa, as finanças e tudo mais. E os jovens também, viu? Nós precisamos aprender a administrar bem o nosso dinheiro. Então, você adquirindo, com certeza vai contribuir muito para você. Mas tem mais participações, mais perguntas, né, Márcio? Tem ainda sobre a Bíblia, o assunto rende, viu, Denis? Vamos lá. São 2 perguntas que eu acredito que dá para você ajudar aqui, o Carlos Roberto e o Caio Magalhães. O Carlos pergunta o seguinte: quando foram formados os 73 livros da Bíblia, por que são 4 os evangelhos? E pergunta se houve livros e ou evangelhos que não estão inclusos na Bíblia atual. E o Caio pergunta, ele diz assim, que ele lê a Bíblia e muitas vezes não entende o que Deus está falando. Sinto que ele fala, mas não sei interpretar o que fazer. Vamos lá, na primeira questão do Carlos Roberto, não é isso? Isso. Vou indicar novamente a tradução da CNBB. Porque na tradução da CNBB, você encontra, além do documento, um texto bem vasto, bem profundo sobre como a Bíblia foi composta. Porque é bem complexo isso aí. São textos, Márcio, Fernanda e sobretudo, Carlos Alberto, né? São textos aí que a gente vê a mão de Deus. Você pega textos, por exemplo, do Antigo Testamento, são textos, alguns deles escritos em épocas diferentes, por pessoas diferentes e em lugares diferentes, e aquilo se uniu e trouxe para nós o texto que nós temos. Só pode ser mão de Deus isso, né? A gente vê aí a inspiração divina. Então, a composição do texto, ela é mais complexa. A autoria do texto, de cada texto, e a composição do livro, sobretudo do Antigo Testamento, é algo um pouco mais complexo que não dá para explicar em poucos minutos. Indico o texto que tem na Bíblia Sagrada, que é a tradução da CNBB, que ilumina tudo isso, né? Ele perguntou também se existem outros livros, outros evangelhos que não entraram no cânon bíblico. Sim, existem outros livros do mesmo período, são os livros que nós chamamos de livros apócrifos, que são escritos no mesmo período, às vezes até falando da vida de Jesus, por exemplo, alguns mais conhecidos, o Evangelho de Tomé, o Evangelho secreto da Virgem Maria e tantos outros textos, vários apocalipses, por exemplo. Mas a igreja, aí é a segurança da igreja, a igreja atestou canônico, ou seja, livros inspirados, somente esses que nós temos até então. E são vários os critérios para atribuir essa inspiração ou não ao texto bíblico, né? Mas aí, novamente, a segurança do magistério da igreja, que é quem preserva a revelação de Deus para nós e quem divulga essa revelação para nós. Claro, como eu disse, são vários os critérios, né? Um deles, por exemplo, é a incoerência, né? Alguns textos desses que eu disse de apócrifos colocam coisas que são contrárias à nossa fé. Então, um dos critérios é essa incoerência, por exemplo. Mas existem sim outros livros que podem ser lidos, inclusive, ok? As pessoas também têm medo de ler livro apócrifo. Não tem problema ler livro apócrifo, mas qual é a diferença? Você vai ler um livro apócrifo como você lê uma literatura comum, porque é uma literatura comum. O que nós, católicos, não damos crédito à literatura apócrifa, nós não a damos crédito como livro de fé, como revelação divina, mas apenas como uma literatura histórica do mesmo período em que foram compostos os livros bíblicos. A segunda questão, por favor. Como que a pessoa vai entender o que Deus está falando na palavra de Deus? Ah, sim. Nosso amigo que diz que sabe que Deus que fala ali... Mas ele não consegue interpretar. Mas não consegue captar aquilo ali. Aí eu retomo aquelas 3 etapas. Então é fazer primeiro uma leitura aprimorada, entender aqui o que realmente está escrito, o significado do texto dentro do seu contexto, tentar entender um pouquinho dessa teologia. Como é que eu vou fazer isso aí? A Bíblia me dá esse aparato. Notas de rodapé, introdução aos livros bíblicos. Eu preciso saber, conhecer o livro que eu estou lendo. De novo, a Bíblia da CNBB, para mim, é uma das melhores, a tradução da CNBB, em se trazer informações de contexto. Antes de cada livro bíblico, ela traz uma série de informações. Antes eu vou ler, por exemplo, a primeira carta de São Paulo aos Romanos.
antes de eu ler o livro bíblico, eu pego aqui na introdução, antes do livro bíblico, e vou ler o que é essa carta, quando ela foi escrita, como ela foi escrita. Eu tenho essas informações aqui. Algumas questões tem nas notas de rodapé. Aí eu entendi de fato esse texto. Aí agora, quando eu vou trazer este texto para o meu dia a dia, aí eu pego justamente o apoio aí do catecismo, aí eu tenho, é tranquilo, aí eu percebo como Deus me fala e percebo como Deus me direciona. É um processo. E tem que ter treino também, né? Para aprender a ouvir a Deus, a gente sabe disso, a gente tem que ir se abrindo aos poucos e treinando essa audição aí espiritual, se é que eu posso dizer assim. Muito obrigada, Denis. Nossa, conteúdo riquíssimo, né, gente? Que nosso programa, graças a Deus, com certeza sua especialização já está fazendo aí mais ainda, né? Mais efeitos ainda nas pessoas. Deus abençoe. Se você quiser levar o Denis para dar uma oficina aí na tua cidade, segue ele no Twitter e perguntem lá maiores informações. @Denis Duarte com, qual é o seu e-mail? E também pelo site. No próprio site, o por trás das palavras.com, lá tem uma área de contato, isso vai direto para o meu e-mail pessoal, pode escrever lá e a gente dá um jeitinho de falar um pouquinho mais de Bíblia aí na sua cabeça. Deus abençoe, viu, Denis? E para você que está em casa, viu? A riqueza que é de se ler, estudar a palavra de Deus, espero que você tenha ficado com vontade, com gosto de se aprofundar ainda mais. É verdade. E, sobretudo, pedir sempre, sempre, sempre a ajuda do Espírito Santo, porque ele vai traduzindo também no nosso coração aquilo que Deus quer falar, a direção a ser dada, não é mesmo? Porque a nossa consciência mesmo também nos ajuda muito, né, gente? Deus fala claramente, viu? Tenha coragem de se aprofundar na palavra de Deus. Vai mudar a sua vida. Deus abençoe e até amanhã. Valeu!